Então, o que é o amor? Você sabia que o amor não é um sentimento? O amor ele é uma decisão? Antes de começar, eu queria pedir para você deixar o seu like, você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente postar vídeos novos. Caso você queira também, eu vou deixar o Instagram aqui na descrição, abaixo do vídeo. Certa vez questionaram ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento. Vamos ver o que ele respondeu. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, do verso 37 ao 40, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus ele fala que existem dois grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. O que é que tem em comum entre esses dois mandamentos? O amor. Tanto no primeiro mandamento quanto no segundo, a base dele está no amor. A pergunta é: será que é possível amar a Deus acima de todas as coisas? Será que é possível amar a Deus mais do que minha esposa, mais do que meu filho, mais do que meus pais, mais do que meus amigos? E será que é possível amar ao próximo como a ti mesmo? A minha resposta para você é sim. Como é possível? Primeiro a gente tem que entender que o amor ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Então não necessariamente o amor é todo aquele sentimentalismo que a gente tem, que é natural sim, quando a gente ama alguém, a gente querer fazer carinho, querer estar junto, tá com aquele sentimentalismo meloso pela pessoa muitas vezes. Mas a gente tem que entender que o amor ele é uma decisão, então o amor ele é baseado em atitudes. E o maior exemplo que eu posso te dar foi um vídeo que eu vi de uma mãe, onde ela estava com o assassino do seu filho numa delegacia, e ela confrontava o rapaz e falava para o rapaz: você tirou a coisa mais importante da minha vida, mas eu te perdoo pelo que você fez. Essa mãe nesse momento está tendo uma atitude de amor. Ela decidiu amar aquele jovem que assassinou a coisa mais preciosa da vida dela, que era o próprio filho dela. E a minha pergunta é: você acha que aquela mulher que decidiu amar aquele rapaz, ela estava toda cheia de sentimentos para ele, que estava toda melosa com ele? Não. Ela teve uma atitude de amor. Eu me lembro em Lucas, no capítulo 10, quando um intérprete da lei, ele questiona Jesus como ele poderia ter a vida eterna. E aí Jesus pergunta a ele o que é que está escrito. E ele, o intérprete da lei, ele responde: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala: você falou bem, então faça isso. E aí ele questiona Jesus, ele fala: mas Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus ele dá um exemplo, que é o exemplo que alguns falam que é uma parábola, mas a gente não tem certeza, porque não está escrito isso, sobre o bom samaritano. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo, o bom samaritano. Isso é bíblico, e Jesus conta a história de um rapaz que estava indo de Jerusalém a Jericó, quando ele foi atacado por bandidos, e aí ficou quase na morte, quando de repente passou um sacerdote do templo, que decidiu renegá-lo, não dar uma assistência. Depois passou um levita e também decidiu não ajudá-lo, deixar ele lá para morrer. Então passou um samaritano que decidiu acolher aquele judeu que estava ali à beira da morte. E aquele rapaz não só acolheu ele, como levou ele para uma hospedaria e ainda pagou 2 diárias da hospedaria para que tratasse o rapaz e ainda sobrasse algum dinheiro caso precisasse de alguma outra coisa. E aí Jesus questiona: quem foi o próximo daquele rapaz que estava morrendo na estrada? E eles falam: o samaritano. Ou seja, o que é que tem em comum na história da mãe que eu acabei de te contar com a história que Jesus contou do bom samaritano? Elas têm algo em comum, que é a atitude de amor.
porque o amor ele é uma decisão. Uma das grandes referências da Bíblia, da palavra do amor, está lá em João 3,16, que fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa palavra, que é uma referência de amor na Bíblia, ela fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, ou seja, Deus teve uma atitude de amor. E aqui a gente entende que o amor, além de uma atitude, ele também tem uma característica que é de ser doador. E para finalizar, vamos ler João 15, versículo 13, que fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então aqui você vê a Bíblia falando que não existe maior amor. Ou seja, a característica do amor qual é? De dar a vida pelos seus amigos. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus, ele deu a vida dele pelos seus amigos. E isso foi uma atitude de amor. Inclusive nós já fizemos um vídeo sobre a hora de Jesus, que é essa hora em que ele decide dar a vida dele, entregar a vida dele. Eu vou deixar nos cards aqui em cima para você acessar.